Welcome back, dear students! Sejam bem-vindos de volta, né, queridos alunos. This time, agora, nesse momento, we are going to talk about the past continuous. Nós vamos falar sobre o passado contínuo, que é uma outra forma de falarmos sobre o passado. E vamos dividir esse vídeo aqui em 3 partes. This is the first part, essa aqui é a primeira parte. Vamos falar sobre a forma affirmative, a forma afirmativa. Tá? No segundo vídeo, iremos falar ainda sobre a parte afirmativa, mas utilizando o when e o while. E lá no terceiro vídeo, nós vamos falar sobre a forma negativa, interrogative e short answers. Forma negativa, interrogativa e as formas curtas. Temos já aqui o link para esses 2 vídeos, aqui na parte de baixo, para o segundo vídeo e o terceiro vídeo sobre esse past continuous. Esse aqui é o primeiro vídeo, so let's go! Vamos lá! So, dear students, queridos alunos, aqui estamos no nosso quadro interativo digital, agora falando sobre o past continuous, passado contínuo, né, esse assunto que envolve 3 grandes partes, digamos. Temos a parte affirmative, que é a parte afirmativa. Essa parte afirmativa ainda se subdivide em outra, que é o when e while, que veremos em outro vídeo. E ainda a parte negativa, interrogativa e respostas curtas, que veremos ainda no terceiro vídeo. Então vamos começar aqui, vamos começar a entender o que é esse past continuous, tá? Então, só para entendermos melhor sobre esse past continuous, esse passado contínuo, vamos colocar aqui uma frase no simple past, ou no passado simples, só para podermos entender melhor. Então, vou criar aqui uma frase no simple past, no passado simples, tá? E deixa-me colocar aqui uma frase eu caminhei, walked, eu caminhei ontem pela manhã. Ontem, yesterday. Aqui está. E agora bastamos colocar aqui pela manhã. Morning. Pronto. Temos a frase I walked yesterday morning. Eu caminhei ontem pela manhã. Certinho? Eu vou transformar agora essa frase aqui, que está no simple past, no past continuous. Então, qual é a transformação que eu vou fazer? Só para vocês verem a ideia, a diferença. Vou pegar essa frase aqui e vou colocar ela aqui embaixo. E vamos ver a diferença, tá? I walked yesterday morning. Qual a diferença aqui? Vou apagar aqui esse verbo. O verbo aqui é o verbo caminhar. Walk. Então, vou colocar que eu estava caminhando. I was, que é o verbo to be no passado. Já vou explicar aqui. I was. E agora, o verbo principal, que é o walk. Caminhar, walk, com ing ao final. Pronto. E essa aqui é a receitinha de bolo de todo esse assunto aqui, tá? Temos aqui, pronto. Qual a diferença dos dois? O que é esse past continuous? O passado simples, que nós já estudamos, né? Vou falar de algo que aconteceu. O que foi que aconteceu? I walked yesterday morning. Eu caminhei ontem pela manhã. E o que é esse past continuous? Esse past continuous vai falar de algo que eu estava fazendo. Simplesmente é uma outra forma de falarmos sobre o passado. Então, I was walking yesterday morning. Eu estava caminhando, né, ontem pela manhã. Perceba que aqui eu caminhei ontem pela manhã. Eu estava caminhando ontem pela manhã. Essa daqui simplesmente é uma outra forma de falarmos sobre o passado. Só isso. Mas para isso, então, precisamos entender qual é a regra. Por que eu coloquei esse was, né, walking? Bom, qual a regra aqui do passado simples, né, do simple past? A regra desse daqui é que eu adicionei esse ed ao final do verbo para colocá-lo no passado. Mas eu vou agora utilizar
isso daqui. Deixa eu me levantar aqui. Pronto. Então, esse past continuous, o que é que ele vai influenciar? Ele vai ter o verbo to be com ing. Sabendo disso aqui, então, nós já temos uma regra que podemos escrever aqui. O que foi que nós temos? O que é que nós temos primeiro? Temos aqui, ó, I, eu. Esse aqui é o sujeito da frase, tá? Então, nós logo após tivemos o verbo to be. Então, temos aqui o verbo to be. Só que esse verbo to be aqui, ele tem que estar no passado, tá? Então, nós colocaremos esse verbo to be no passado. Pronto. O próximo que nós temos aqui é um verbo. Pode ser qualquer verbo, tá? Então, eu vou colocar aqui, verbo. Sendo qualquer verbo. Só que esse verbo, ele tem que terminar com ing obrigatoriamente. Tá? Esse verbo tem que terminar com ing. Então, por último, temos o complemento da frase, que é essa parte aqui, ó. Então, eu vou colocar o complemento. Gente, isso aqui é uma forma de bolo que vai servir para as nossas frases. Certíssimo? Ainda de uma forma melhor, tá? Para nós podermos melhor entender esse assunto, essa parte aqui que eu coloquei o verbo to be no passado, nós só temos duas formas no verbo to be. Vamos lembrar quais são eles? Para isso, eu trouxe aqui a tabelinha e vamos lembrar aqui os verbos to be no passado, que combinam que cada um pronome, tá? Então são eles aqui, olha só. I, que combina com I, was. Eu era ou eu estava. You were. Pronto. He was. She was. It, que é para qualquer coisa que não seja ser humano, esteja no singular. Was. We were. Aqui. You. Também eu vou colocar. Deixa eu me consertar aqui. Essa canetinha às vezes falha. You were. Pronto. E they were. Gente, temos todos os verbos to be aqui no passado. Já vê que cada um combina com o seu pronome. Cada pronome tem uma forma correta aqui de utilizarmos. E é isso aqui que vai definir se nós iremos utilizar was ou were. Por exemplo, eu estou falando de Maria. Maria é ela. She. Então, que combina com Maria, was. Se eu estiver de repente falando sobre eles, os garotos. Eles é they. Aqui. Quem combina com they, were. Certo? Eles. Né? Então, quem combina é o were. Sabendo disso aqui, temos aqui was e were. Né? Só temos esses dois. Só para colocarmos aqui em cima, então, o verbo to be. Deixa eu consertar, pronto. O verbo to be no passado ele vai se resumir a dois. Pronto. Vou colocar, então, que vai ser o sujeito com was ou were. Pronto. Ou com um ou com o outro. Qual dos dois eu vou colocar Mr? Vai depender do sujeito que eu vou utilizar. Eu utilizei o sujeito, né, de acordo com o sujeito que eu utilizar aqui. Então é que vai ser was ou were. Depois o verbo principal com ing e o complemento. Vamos então começar a criar algumas frases aqui. Nós iremos ver como podemos aplicar essa regra, tá? Deixa eu só juntar essa regra aqui rapidamente. Então passá-la para cá. Isso. Uma outra dúvida que vocês podem estar se perguntando é: ô Mister, e essa regra aqui para colocar o ing ao final do verbo? Sempre vão ser só basta colocar ing. Gente, tem algumas regrinhas que são necessárias para poder colocar esse ing aqui ao final do verbo. Então o que é que eu sugiro? Tem um link aqui na descrição desse vídeo onde vocês vão poder clicar e acessar uma explicação sobre a regra do ing, quando é que nós colocamos esse ing ao final do verbo, certinho? Então, caso você tenha dúvida,
basta ir lá, né, e assistir para então complementar esse assunto aqui. Para encerrar então esse assunto, vamos colocar alguns exemplos. Pela receitinha que nós vimos, primeiro vou começar com um sujeito, né? Então deixa-me colocar alguém. Vamos colocar Fagner. Pronto, Fagner. Então, agora o próximo, was ou were. Qual dos dois eu vou colocar? Bom, vai depender aqui do sujeito. Então vamos ver. Fagner é ele. Ele em inglês é he. Né? No caso, eu poderia substituir Fagner por ele. No caso, ele aqui é he. Quem combina com he, was. Então basta colocar he. Qual dos dois? Was ou were? Was. Fagner was. E agora o verbo. Vamos colocar um verbo aqui. Vamos colocar cantar. Sing. Pronto. Só que agora eu vou colocar o ing. Singing. Pronto. Fagner was singing. Fagner estava cantando quando? Então eu posso colocar last week. Semana passada. Last week. Pronto. Esse daqui é um exemplo de uma frase no past continuous na forma afirmativa. Vamos colocar outro? Vamos dizer nessa frase que Júlia e Maria estavam jogando handball. Ok, então vamos lá. Júlia. Pronto. Sujeito, já coloquei, mas ainda temos outros sujeitos. Júlia and Maria. Opa, esse D aqui saiu errado, vamos consertar. And Maria. Pronto. Aqui já começa. Qual o verbo to be, was ou were? Bom, estou falando de Júlia e Maria, logo estou falando sobre elas. Certo? Gente, se eu estou falando sobre elas, estou falando elas em inglês, they. Aqui está. Quem combina com they? Were. Então, vou colocar aqui Julia e Maria. Maria were. Estavam. Elas estavam fazendo o quê? Jogando vôlei. Were. Estavam. Agora eu vou colocar o verbo play. Isso. E logo, ao final do play, vou colocar o ing. Playing. Consertar esse G aqui. Essa canetinha às vezes falha. Pronto. Julia and Maria were playing. Julia e Maria estavam brincando de quê? Handball. Handball. Pronto. E aqui temos a explicação sobre o past continuous na forma afirmativa. Certíssimo? Na próxima explicação agora, nós veremos como é essa afirmativa utilizando duas palavrinhas especiais, que é when e while. Vejo vocês no próximo vídeo. See you soon. Até mais.